Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? E o tema dessa aula hoje é como os alimentos extras influenciam na saúde dos pets. Esse é um tema que eu já venho falando durante esse mês, essa semana e a semana passada, principalmente com os pets que têm processos aí de obesidade, processos de problemas dermatológicos, né? Então, aqueles animais que estão em algum desequilíbrio, todos esses eu tenho focado e investigado se tem alguma alimentação aí que está errada ou que está em excesso, né? E esse tema ele fala muito forte na vida dos brasileiros. Por quê? Porque nós, como seres humanos, a gente está muito mais próximo, né, dos nossos animais hoje. A gente percebe que essa afetividade, essa proximidade faz com que a gente jogue mais coisas extras, né, para esses animais. Por isso que eu achei que seria interessante a gente falar sobre esse tema hoje. Então, a gente sabe que, de acordo com os dados aí fornecidos pela Associação Brasileira, né, de crescimento aí de pets no nosso país. Então, os dados que eu tenho são de 2022, o Brasil é o país que apresenta o terceiro maior número de animais de estimação no mundo. E assim, ele tem uma população aí enorme entre pequenos animais, principalmente cães e gatos. A gente sabe que cães é um pouco maior, mas gatos já está crescendo muito, né, em larga escala. E aí, à medida que os anos foram passando, né, 2020, 21, 22, 23, os dados só foram aumentando de acordo com a quantidade de pets, principalmente gatos, aí, que a gente vem adquirindo, tá? Acredito que pela questão da praticidade, né, da forma de cuidado, que o gato é bem mais prático do que o cão, né? Muitas vezes você deixa ali uma caixinha de areia e deixa a comida e pode sair para o trabalho. O cão, muitas vezes, ele tem uma exigência, né, de alimentação por várias vezes, se for um cão filhote, por exemplo, e a alimentação, muitas vezes, ela tem que ser feita de acordo com o peso, de acordo com a idade, né, e aí não dá para você ficar ali deixando a lá vão ter, né, e aí esse animal vai engordar mesmo. Então, a gente percebe que esse é um dos desafios, né, para a gente cuidar de pet hoje. A gente sabe que a alimentação influencia muito e as alimentações, muitas vezes, elas são feitas de forma incorreta e não só os alimentos estão sendo dados de forma incorreta, mas a quantidade de alimentos ela está exagerada, tá? Então, a convivência frequente de humanos com os cães e gatos, né, despertou ainda mais a preocupação com a saúde, bem-estar, nutrição desses animais, devido aos diversos distúrbios nutricionais que podem surgir. E a gente consegue entender que antes o pet comia, muitas vezes, comida caseira, comida humana mesmo, né, com os temperos humanos, mas era tudo bem mais natural, né? Então, hoje a gente está numa linha mais industrializada. E essa questão eu vou falar com vocês hoje também. Então, o que é mais gostoso, né? Tem uma imagem aí que ela mostra um animal como se ele tivesse sido humanizado, né? Porque ele está numa cadeira ao lado do seu tutor. E aqui demonstra que tem o prato dele, que é a ração industrializada, a gente fala ração comercial, né? E aqui o prato do tutor, né? Com comida fresca, né? Comida feita ali, provavelmente no dia. Então, o que é mais gostoso? Comida industrializada ou comida fresca, feita no dia? É claro que o cachorrinho, né, que é um cachorrinho da raça Poodle, ele está de olho no alimento caseiro, né, que é mais natural, mais fresco, mais palatável, mais cheiroso, né, mais apetitoso. Façam uma comparação como se tivesse um pacotinho de bolacha, aqui, né, uma bolachinha industrializada, vamos supor que seja uma bolachinha de água e sal, e aqui a gente tem um alimento como se fosse aqui um churrasco, né, ou algum outro alimento aqui, um arroz, né, mais coradinho, com franguinho. Então, tem alimentos ali que são muito apetitosos e também eles liberam bastante cheiro ali agradável, né, e aí isso desperta ali, né, o querer desse animal para o prato do tutor, por conta de todos esses cheiros, né, e liberações ali que isso causa.
Então, a ração, ela provavelmente não tem esse cheiro natural, né? E não desperta tanto interesse, até porque ele provavelmente come todos os dias, né? A raçãozinha seca. Então, a gente percebe isso, que os animais, eles estão sendo alimentados com alimento industrializado e muitas vezes eles sentem mais prazer pelo nosso alimento. E isso, muitas vezes, é por conta da questão ali do cheiro, né? Que começa a liberar ali as serotoninas, né? E a salivação começa a vir com maior frequência também, né? Porque o animal começa a sentir e ele começa a se interessar. E se o tutor joga, provavelmente ele vai ficar ali pedindo mais ainda, né? Porque ele sabe que ele vai receber com essa carinha de pidão que ele tem. E aí, qual é um dos alimentos, né, que a gente observa que está sempre presente na mesa do brasileiro? É o pão de queijo, né? Você sabia que nos Estados Unidos 40% dos cães são obesos? Então, a gente entende que os alimentos esses, eles podem levar, né, induzir esse paciente à obesidade, né? No Brasil, estima-se que 30% dos cães, 25% dos gatos estão gordinhos. E aí um pão de queijo, um minúsculo pão de queijo aí de 58 gramas, né? Ele tem um aporte calórico de 210 calorias, e ele vai levar um excesso calórico de ingestão diária de 83%, né? Que é o equivalente à caloria em fatias de pizza para humanos de quantas fatias? 8 fatias. Então, vamos supor que a gente jogue um pão de queijo para um animal de até 10 quilos. Esse animal, se ele comer um pão de queijo, ele estará comendo em torno de 8 fatias de pizza, se fosse fazer uma comparação com nós humanos. E é muita coisa, né, gente? A gente acha que não, mas é muita coisa. Então, o alimento extra, ele influencia, sim, na saúde do nosso pet. E aí, o motivo principal hoje desse tema nosso, que eu vim falar aqui com vocês, é que a má alimentação oferecida aos animais de estimação, associada ao sedentarismo, ao estresse e às doenças genéticas, vai levar o animal a ter o quê? Uma obesidade. Então, acho que o principal foco aqui é a obesidade. Tem outras alterações e outras doenças que também podem ser ocasionadas, né, de acordo aí com a questão dos alimentos extras, mas tudo vem a partir da obesidade, né? Muitas delas têm um cunho genético também. O animal é obeso por quê? Porque ele come muito? Não, nem come muito. Às vezes tem algo genético ali que já leva esse paciente a ter um sobrepeso. E aí, se não cuidar, não fazer avaliação, investigação para descobrir se é uma doença endócrina, né, uma alteração metabólica, esse paciente vai continuar gordo. E esse paciente continuando gordo, ele vai ter alterações cardíacas, alterações, às vezes, de acúmulo de gordura, né, principalmente gordura no fígado, igual nós humanos, né? E esse paciente também pode ter problemas articulares, esse paciente pode ter problemas dermatológicos, pode ter várias alterações. Então, a maior parte dos nossos alimentos não é ideal para ser dado aos cães e gatos, né? E algum deles, né, desses alimentos, além de deixar o pet obeso, eles podem causar problema de pele e problema digestivo. E isso quando não são tóxicos. Então, a gente sabe que alguns pacientes comem algum certo tipo de alimento e, de repente, já apresentam vômito ou diarreia, né? Ou muitas vezes os dois juntos. Então, esse animal ele tem uma intolerância alimentar, provavelmente, né? E ele pode também estar se intoxicando com esse excesso de alimento. E isso pode levar a alterações mais graves, né? Problemas além de gastrointestinais, né? E problemas, às vezes, de vômitos, como também problemas dermatológicos. O paciente pode ter uma intolerância alimentar e depois desenvolver uma alergia alimentar, né? Lógico, à medida que ele for exposto a esses alimentos extras, esse excesso de proteína, né? Esse excesso de carboidrato, por exemplo, ele pode desenvolver uma sensibilização. Então, tutores, entendam que os nossos alimentos são feitos para nós, humanos. A nossa comidinha, ela deve ser feita e cozida ali, né, com os condimentos para nós, humanos. O que for para o pet, a gente pede sempre para seguir as recomendações de um nutricionista veterinário. O correto sempre é fazer um acompanhamento. Eu tenho muitos tutores que eu acompanho e vejo muitas pessoas também que seguem as redes sociais e elas querem fazer por conta própria comidinha do seu cão e não tem um acompanhamento de peso, quantidade, dosagem. Isso é muito arriscado, principalmente para o paciente que já está na geriatria, que é o paciente idoso, né? Então, isso pode prejudicar muito a saúde
desses pacientes. Então, quando a gente está em um churrasco, por exemplo, aqui, vamos supor que seja um churrasco mais vegano, né? A gente vê que tem milho, tem verduras, legumes, né? E parece que tem até frutas, mas a grande maioria do churrasco brasileiro, ele vem com carne, né? Carne bovina, carne de frango, queijos, às vezes tem carne de porco também, carne suína. E isso é muito atrativo, né? Muito apetitoso, faz com que o animal fique ali, ao redor da churrasqueira. E esses extras podem dar muito ruim, principalmente se o animal for sensível, tiver uma sensibilidade alimentar. Muitas vezes ele não tem sensibilidade alimentar, mas a quantidade que o tutor jogou ou alguém deixou cair pode piorar e muito a saúde do pet. Então, os principais alimentos extras, né, que são oferecidos aos pets, e muitos desses alimentos estão na nossa mesa, né, que é na mesa dos brasileiros. A gente sabe que a grande maioria oferece não só biscoitos pets, né, biscoitos fabricados especificamente para pets, mas também oferecem biscoitos humanos, industrializados. E muitas vezes esses biscoitos têm o quê? Farinha. A farinha de trigo, ela pode ser algo ali que desenvolva e desencadeie uma intolerância no paciente. Então, ele não está apto a receber essas farinhas. Comidas extras, que são elas, frutas e verduras, além da ração, é um alimento extra. A pizza, o pão de queijo, pão, churrasco, a carne, o doce. Eu vejo muitos tutores que jogam chocolate para pet, né? Ela come chocolate, come sorvete, aqui a gente tem imagem de sorvete. Dou muito petisco, doutora, eu dou muito petisco, banana. A banana é um alimento que tem um poder alergênico. Cenoura, beterraba, tomate, banana, as proteínas, né? Elas são alimentos que têm poder alergênico. A manga é um alimento que tem poder alergênico também. Então, todos esses alimentos são oferecidos, né? Na vidinha do pet. E a gente percebe que muitos deles que recebem esses alimentos desses, eles vêm para o dermatologista, porque eles podem desenvolver dermatites na pele, né, com inflamação entre os dígitos, entre os dedinhos, otite, inflamação das orelhas, por conta do alimento. Muitas vezes o paciente só está ali com a pele irritada e se coçando muito por conta de alguma intolerância alimentar. Às vezes você come um certo tipo de alimento a vida toda. Comi camarão a vida toda. De repente, desenvolvi uma alergia a camarão. É comum acontecer isso com os pets também, tá? Então, as datas festivas, eu coloquei aqui que esse paciente está recebendo aqui, né? Uma mesa posta, toda bonitinha, na época do Natal. Então, tem pacientes que são humanizados, que a gente percebe que o tutor cuida muito, como se ele fosse um filho, né? E eles fazem petiscos e coisinhas essas nas datas comemorativas. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com a quantidade de comida que esse paciente possa estar comendo e com o tipo de alimento que ele possa estar comendo também. Macarrão com molho, né? Tudo isso a gente deve evitar para esses pacientes. Então, eu vejo muitos embutidos como patê, sachê, né? Salames, petiscos, né? E guloseimas. E alguns embutidos humanos mesmo, né? Que é presunto, salsicha, mussarela, muitas coisas embutidas humanas são oferecidas para os pets também. E isso é algo que pode dar muito ruim na vida deles. E além de tudo, né, engordar. Então, aqui tem pontos importantes que o tutor deve levar em consideração antes mesmo da escolha da dieta para o seu pet. Então, muitas vezes, a gente vai na pet shop, né, ou uma agropecuária, e aí o veterinário ou o lojista recomenda a ração e você segue aquela que ele te indicou, que você acha que é a melhor, a fantástica. E a ração e recomendação, pessoal, de ração, ela deve ser feita pelo médico veterinário que avaliou o paciente. Então, o lojista, ele sabe de rações, né? Ele entende muito das rações ali, porque ele está na parte comercial. Mas qual é a necessidade de cada paciente? A gente tem que fazer os exames, investigar, cuidar, olhar para ver qual seria realmente a necessidade. Porque muitos pacientes que estão obesos, eles estão obesos não porque eles comem muito. Eles são obesos porque eles têm alguma doença. E eu preciso investigar e cuidar. Será uma doença
endócrina, um diabetes? Será alguma doença metabólica, né? O metabolismo desse paciente é lento? Será que ele está obeso porque realmente ele está gordo e ele recebe muita comida extra? Tudo isso deve ser avaliado. Então, quando eu vou comprar uma ração, eu tenho que seguir a recomendação do médico veterinário. Então, a gente tem que entender as necessidades de cada pet, se ele é filhote, adulto, idoso, a raça dele, né? E juntamente com as comorbidades que eu acabei de dizer, será que esse paciente tem? Tem alergia alimentar? Tem intolerância alimentar? Ele é um cão atópico? Ele tem uma doença renal? Ele tem uma doença hepática? Ele é cardíaco? O que esse paciente tem? Qual ração é mais recomendada para a comorbidade desse paciente? Ele é filhote, é adulto, né? Idoso? Qual que é a raça dele? É um porte grande, um porte pequeno, porte médio? Tudo isso eu tenho que avaliar para a escolha da ração. E essa alimentação natural, feita de acordo com as necessidades do pet, acompanhado por um nutricionista, na minha opinião, é o melhor alimento oferecido para o pet hoje, tá? Se for comparar, por exemplo, ração e alimentação natural. É claro que algo industrializado no pacote não vai ser tão saudável quanto uma alimentação natural. Tem as suas diferenças, tem um aumento de porcentagem de água ali, né, nesse alimento, né? E a questão é que esse pet vai ter uma longevidade maior, porque ele vai estar ingerindo alimentos de alta qualidade, tá? Quando ele ingere, né, a alimentação natural feita e estabelecida de acordo com um nutricionista. Estabelecer horários para colocar a alimentação, né, de acordo com a faixa etária e a necessidade desse paciente. Por que a gente tem que estabelecer os horários? Porque muitas vezes o paciente ele fica com a vasilhinha e a ração fica ali à la vontade, que a gente fala, que é a vontade. E isso faz com que ele perca a vontade de ir no alimento. Quando a gente tira a ração do pacote, por exemplo, ela já vai começando a se oxidar e perder, né, aquele cheiro, aquela palatabilidade para o animal vai ficando diferente, ela vai modificando. Então, os próprios fabricantes da ração, eles já fizeram um pacote com uma embalagem específica para vedar tudo que possa passar ali e perder o alimento com mais facilidade. Então, quando você compra uma ração e tira ela do pacote, tem que colocar em um pote bem vedado, sem luminosidade, bem fechadinho, porque você acaba perdendo mais ainda o tempo de prateleira ou o tempo de vida útil desse alimento, tá? Então, por exemplo, se o alimento ele ia ficar valendo ali 60, 90 dias, quando você abre ou até retira do pacote, ele pode ter um tempo aí de utilização menor, tá? Porque ele vai se perdendo. E orientação sempre feita pelo médico veterinário de acordo com cada necessidade, é o que eu tinha dito. É ração, é alimentação úmida, alimentação natural, né? Que a gente fala AN, então tem que ter acompanhamento aí com o nutricionista, tá? Não pode e nem deve fazer por conta própria, sem as quantidades certinhas, sem avaliar o animal, sem ter os exames para saber se tem alteração de pH de urina, tem alteração de algum exame, está com deficiência em algum macronutriente, micronutriente, está com deficiência em algum mineral, né? O que é que está necessitando mais esse paciente? E aqui eu coloco para vocês a quantidade diária, né? De acordo com a recomendação de um alimento industrializado. Foi só um exemplo. Então, eu quero dizer que a gente não pode colocar da nossa forma e da quantidade que a gente quer colocar para o cão ou para o gato, né? Então, tudo no pacote de ração vem de acordo com o peso, de acordo com a idade, né? De acordo com a fase desse paciente. Se ele tem atividade média, atividade baixa ou atividade alta ali de correr, brincar, né? Como que é esse pet ali na vivência dele. Então, aqui é só um exemplo de porção diária da ração seca recomendada para os cães. Então, entre 2 e 3 quilos, um cão, mais ou menos desse porte, teria que comer entre 50 e 90 gramas. Entre 3 e 10 quilos, ele teria que comer entre 90 e 190 gramas. Um cão maior. Isso aqui são recomendações diárias, tá? Não estou falando que cada cão com esse peso tem que comer isso. Estou só exemplificando para vocês que de acordo com cada ração que você compra, no pacote atrás, vem a recomendação diária de acordo com cada fabricante. Então, seria uma média isso aqui, né? Então, entre 10 e 20 quilos, 190 a 310 gramas. Isso diárias, né? Vamos supor, 190, no máximo 200 gramas diárias. Então, se eu coloco de manhã e à noite, porque esse cão é um cão adulto, vai ser 100 de manhã, 100 à noite, para totalizar 200, tá? Então, seria mais ou menos isso aí. Eu faço uma divisão
de 2 refeições diárias para um cão adulto, de 3 a 4 refeições diárias para um cão filhote. E os gatos têm uma recomendação diferente, porque eles têm uma necessidade maior de comer mais vezes ao dia, e o gato é um carnívoro verdadeiro, né? Diferente do cão, que é onívoro. Então, para o gato, a gente recomenda, às vezes, fazer a quantidade diária e dividir em mais porções, tá? Sejam porções secas ou porções úmidas, porque o gato necessita de alimentos mais umedecidos. Cuidado com a obesidade canina. Problemas respiratórios podem ser desencadeados por conta da obesidade, né? Problemas nas articulações, na locomoção desse paciente, aumento de colesterol, triglicéridos no sangue, doenças hepáticas, e isso pode diminuir muito a qualidade de vida do paciente, tá? Então, o que eu recomendo? De ponto importante, doutor, que você deve levar em consideração antes mesmo da escolha da dieta. Além de ter uma dieta de boa qualidade, esse paciente tem que ter exercícios rotineiros, né? A alimentação deve ser saudável, balanceada, né? E aí sendo com alimentos essenciais para esse pet, mas também ele tem que ter uma rotina diária de atividade física. Aliando atividade física e alimentação de boa qualidade, esse paciente provavelmente ele não vai entrar no sobrepeso, né? Que é na obesidade. Tomar muito cuidado com os alimentos que o cachorro não pode comer. Então, eu acho que eu cito aqui para vocês, aqui na frente, né? Os alimentos que a gente considera aí que são proibidos, né? Entre aspas, né? Que são alimentos considerados mais tóxicos aí para os cães, né? E eu acho que essa questão aqui é uma questão que ela muitas vezes leva os animais ao médico veterinário com maior frequência, porque principalmente em épocas festivas, a gente sabe que agora vai vir a Páscoa, né? Então, os tutores muitas vezes jogam muitos alimentos que tenham ali chocolate, né? Ou cacau na sua composição. Então, o chocolate está ali no primeiro da lista. Ele é um alimento que a gente deve evitar para os nossos pets, né? A uva passa também. O abacate é um alimento super, né, gorduroso, então é um alimento que a gente deve evitar. A macadâmia, o alho, o leite. O leite, pessoal, ele não necessita, né, de leite após a sua fase adulta. Então, somente na fase de filhote, quando ele amamenta o leite da sua mãe, ou quando ele recebe algum leitinho, né, industrializado por não ter a sua mãezinha. A cebola é um alimento extremamente tóxico para os cães. Tá, mas o meu cão já comeu coisas com cebola e nunca teve nada. Tem pacientes que, dependendo da quantidade que ele vai ingerindo à medida que os anos vão passando, ele vai começando a desenvolver as alterações e intolerâncias. Às vezes, as alterações não são vistas a olho nu. De repente, o animal já está com uma gastrite, já está com alteração hepática, alteração renal, e eu não consigo ver isso. Aí, meu animal morreu, mas ele comia comida de gente. Doutora, o que será que houve com ele? O que será que aconteceu? Às vezes eu recebo algumas perguntas assim, né? O animal estava ruinzinho, começou com vômito e com 3 dias morreu. O que será que aconteceu? O correto é sempre levar para o veterinário, né, para avaliar o que é que houve, até para a gente ter um diagnóstico, né, entender que realmente esse paciente fez uma intoxicação, por exemplo, alimentar, né, e que ele não deve receber esses alimentos e a gente manter somente na dieta, né, recomendada para ele, tá? A batata crua é um alimento aí que pode liberar toxinas e levar o animal até a óbito, dependendo. Café, tem a cafeína, né, carambola. Carambola é um alimento lindo, né, mas ela, para quem tem problema renal também, ela pode ficar ali sendo acumulada nos rins. Espinafre, ossos pequenos, cozidos ou assados. Aqui a gente pede para evitar dessa forma, né, os ossos, porque eles podem liberar as ferpinhas, os pequenininhos, né, e podem causar ali alguma alteração ou perfuração no organismo desse paciente. Pães, por conta do trigo, né, que eu disse para vocês, sal em excesso, isso é muito prejudicial, principalmente para os pacientes idosos, que pode ter um aumento aí do sódio, né, no seu organismo. A salsicha, ela é rica em corantes, em conservadores, né, e em produtos ali que ajudam a conservar mais esse produto, né, e isso pode ser extremamente prejudicial aos pacientes e os alérgicos também, tá? Então, eu vejo muitos adestradores, né, ainda usando, né, ela como uma forma de condução, como um petisco ali para condução dos comandos. E isso pode dar muito ruim para o paciente. Eu atendi já muitos pacientes que começaram a desenvolver as alergias após o início
do cuidador, do adestrador ali, né? Então, após iniciar um processo ali de adestramento, esses pacientes desenvolverão algumas alterações, né? Principalmente dermatológicas ou gastroentéricas. Salsicha, tomate, cenoura e beterraba, com cautela e cuidado com os alérgicos. Então, esses são os alimentos que muitos pacientes, né, adoram. Os pets adoram cenoura. Parece que eles têm um tropismo ali, né, uma sina. Quando vê o corte ou o raspar da cenoura, eles já começam a ficar eufóricos. A minha cachorrinha fica muito alerta, né, quando a gente vai começar a cortar a cenoura. Só que ela não tem alergias. E a cenoura, a gente sabe que se ela for dada crua, ela não tem muita absorção. O intestino ali, a parte do aparelho intestinal ali do cão, não consegue absorver muito bem a cenoura crua. Então, muitas vezes ela passa inteira, né? Eles adoram, mas passa inteira, não tem muita absorção. Ela cozida já é melhor absorvida, ou em pequenos pedacinhos cozida também é mais fácil de ser absorvida. Mas tudo com cautela, de acordo com a quantidade diária, né, que o pet necessita. Então, tomate, cenoura e beterraba, eu falo deles por quê? Porque eu atendo na parte de dermatologia veterinária. Então, essa área é uma área assim que atende muitos pacientes com alergias, né, dermatite atópica, doenças aí, né, parasitárias ou até mesmo endócrinas, chega pra gente, a gente encaminha para o endócrino. Mas eu também percebo que a grande maioria dos pacientes que vêm ao consultório na área de dermatologia, eles têm problemas dermatológicos na pele com reflexão por conta do alimento e não por conta de algo genética. A grande maioria é mais assim por conta de indução mesmo. Eles foram, né, ali expostos a muitos alimentos extras e esses alimentos começaram a dar ruim na pele deles. E os alimentos que têm beta-caroteno, né, esses alimentos que têm ali algum componente que possa causar uma indução de alergia, né? Que eles são, a gente considera que são alimentos de moléculas maiores, ou às vezes que tem algo ali que o organismo do animal pode reconhecer como algo estranho. Esses alimentos, eles podem induzir a processos alérgicos na pele do paciente. E o açaí, assim como o chocolate, eles têm o quê? A teobromina. A teobromina seria um componente ali que o organismo do animal não consegue metabolizar, tá? Então, pode dar muito ruim, pode se intoxicar, né? E muitos animais podem ficar muito mal, dependendo do tamanho e da quantidade que você oferece, de acordo com o tamanho do pet também, né? E da idade desse pet e das comorbidades que esse pet tem. Então, isso a gente deve evitar. Então, a gente sabe que já existe há muito tempo, né, no mercado a diferenciação aí de rações, né? Será que eles fizeram isso à toa ou não? Né? Dessa divisão aí de rações para felinos e rações para caninos. O cachorro, ele não pode comer a ração do gato, porque ela é uma ração muito proteica, né? E ela tem um componente diferenciado ali, específico para a necessidade do gato, que é a taurina. Então, o cão, ele tem que comer a sua alimentação, de acordo com a sua idade, né? De acordo com o seu peso, de acordo com a sua necessidade. E o gato, ele pode comer a ração do cão? Também não. Por quê? Porque ele vai ter deficiências nutricionais. Então, o gato é um carnívoro verdadeiro e o cão já é um onívoro. Então, o cão pode receber aí uma gama de nutrientes mais diversificada e o gato necessita de alimentos que tenham um maior teor de proteína, tá? Então, por isso que a gente pede para fazer aí a diferenciação e, se possível, porque gatos eles sobem em muitos lugares, né? Faz a administração dessa ração, pode ser até em momentos iguais, mas do cão mais no baixo, né? E do gato pode tentar colocar em algum local mais alto, para não ter que um comer a do outro. E sempre fiquem observando, se possível. Por quê? Às vezes vai sair para trabalhar, né? Vai fazer suas atividades diárias. Então, já coloca a ração na parte da manhã, já observa, né? Se possível, a do gato, se for oferecer mais alguma vez, já coloque no alto, né? E aí deixe aqueles comedouros inteligentes, às vezes, que já sai a ração na hora que o gato necessita, né? Na hora que ele chega perto, tem também esses inteligentes. Mas pode sempre estar pedindo ajuda, né? De alguém para colocar, ou então, de repente, tentar dividir essas refeições de acordo com o peso e a necessidade em 2 refeições diárias para o gato, né? Se não conseguir, mas que seja com um alimento mais úmido possível, né? Vez ou outra, a gente sempre pede para estar colocando a quantidade que conseguir de alimentos mais frescos, mais umedecidos, né? Mais patês, mais sachês, ou a própria alimentação mais úmida, ou uma alimentação natural,
tá? Então, os gatos necessitam muito mais de alimentos frescos e mais líquidos, né, do que o cão. E vamos que vamos. Aí eu falo para vocês alguns erros que eu achei interessante colocar aqui, porque a gente sabe que os alimentos esses influenciam na saúde dos pets, a gente está falando desse tema hoje, mas também tem alguns erros comuns aí que também levam ao sobrepeso, né? E também levam à obesidade. Por exemplo, deixar o comedor sempre cheio. Isso eu falei lá no início e eu repito aqui para vocês. A gente olha muito e acha muito fofinho, né? O pet gordinho, todo bonitinho, todo roliço. E esse pet gordinho, se a gente fazer um check-up nele, um panorama ali de todos os exames, ele vai dar algo, gente, ele vai ter algo, seja inicial ou às vezes num futuro mais promissor aí, né? Que entre 5, 6, 7 anos eles começam a desenvolver. Então, eles comeram muito mal a sua vida toda. Só que eles vêm para nós, né, para o veterinário, a partir dos 5 anos de idade, 5, 6 ou 7 anos, que é a fase idosa que começa, a partir dos 7, né? Eles começam a aparecer para a gente. Então, pode dar muito ruim na vida dele quando a gente deixa a ração ela vão ter. Por isso que é de acordo com o peso, de acordo com as necessidades diárias. Na natureza, ele não tinha alimento ela vão ter. Ele tinha que fazer caminhadas e exercícios para conseguir, né? Eles são descendentes dos lobos, então eles tinham que fazer algo ali para conseguir aquele alimento. E aí, muitas vezes tinha dia que ficava até sem comer, né? Mas eles sempre estavam ativos. E na nossa casa, após a domesticação, esses gatos começaram a ficar mais inativos, a gente fala, né? Que é um animal que fica mais sedentário, né? Mais quietinho, mais dentro de casa, com poucas caminhadas, muitas vezes, recebendo o alimento nas suas mãos, né? Na sua boca ali, porque a gente falta entregar tudo pronto para eles, né? E aí ficou muito fácil. Então, a gente tem que começar a voltar às origens, começar a entender que eles estão perdendo seus instintos, né? De cão, de gato. A gente tem que começar a fazer isso ou a imitar isso na nossa própria casa, no nosso próprio ambiente, para que eles não fiquem tão sedentários. E aí, outro erro interessante é que muitos tutores acham que o animal passou mal, se intoxicou, dá leite. Ah, ele não está comendo, dá leite. Ah, tá lá na fazenda e o leite é ótimo, né? Tem proteína, dá leite. Então, o leite para um animal adulto, ele vai dar ruim. Até para nós, muitas vezes, se a gente tiver alguma intolerância à lactose, né? Então, ele vai começar a fermentar ali, produzir gases, algumas alterações gastrointestinais. A gente recomenda não oferecer leite de forma alguma para o paciente adulto, tá? O filhote, na sua vida ali de pós-parto, né, que ele é um lactante, sim. Agora, quando ele passou dessa fase, ele não precisa mais de leite. Ele já tem dentinho, né, ele já come um alimento mais firme, então já pode passar por uma alimentação aí seca, né, que seria a ração, ou uma alimentação mais pastosa, ou até mesmo uma alimentação natural, dependendo do que for o caso. Mas o leite não, tá, pessoal? O leite dá muito ruim. Dar petiscos e alimentos extras à vontade. Aqui eu tenho a imagem de um paciente que recebeu um alimento extra, né? Parece ser uma pizza. E aí eu vejo muitos tutores, né, que jogam e assim, jogam uma quantidade enorme, né? Porque eles amam muito esse pet. E eles cuidam muito e eles querem que esse pet fique feliz perto deles, né? Recebendo o alimento que ele também está comendo. Então, isso pode dar muito ruim na vida deles. Isso pode intoxicar esses pacientes e pode levar ao sobrepeso também, porque muitas vezes tem tutores que têm o hábito de comer pizza direto, né? E esse hábito de comer pizza direto é também um hábito do pet que está ali do lado, né? Então, se nós somos o que comemos, nosso pet é o reflexo do que a gente dá para eles comerem, né? E isso é algo que tem acontecido na vida dos brasileiros, né? E dos pets dos brasileiros, e não só do Brasil. A gente viu sobrepeso em outros países também, né? Com os pets. E no período pandêmico, que foi o período de lockdown, né? Aquele período que a gente estava todos fechadinhos, isso aconteceu com maior frequência. Então, eu atendo hoje pets com alteração não só comportamental, porque o tutor não está em casa, mas também com alterações
dermatológicas refletidas pela indução de alimentos. Muitos tutores chegam para nós falando, eu misturo as rações. Ele comendo rações misturadas, a gente não sabe se a gente está atingindo a necessidade diária que esse pet precisaria. Então, isso pode, muitas vezes, piorar ainda mais, né, a questão alimentar desse paciente. Pode não estar nutrindo ele de forma correta, e isso pode também, às vezes, causar alguma queda de pelos, pode, muitas vezes, causar algum distúrbio gastrointestinal, essa mudança brusca de ração, né? E algum dos nutrientes que tem em uma pode não ter em outra, e eu posso ter um déficit de nutrientes, né, na nutrição desse paciente. Então, misturar diferentes rações é legal também? Não, não é legal. E isso pode interferir, né, na questão aí de extras a mais, porque a gente não sabe se está dando a quantidade diária correta, tá? Servir comida igual a dos tutores. Isso eu vejo, alguns tutores fazem isso. Ele come na mesa comigo. A mesma comida que eu como, ele come. Isso não está correto, tá, pessoal? Porque os nossos alimentos têm muita fritura, muita gordura, muito tempero, muito sal, tem cebola, tem alho, tem pimenta. Muitos desses alimentos, eles podem, né, causar uma gastrite, uma gastroenterite, né, uma intoxicação. Podem, muitas vezes, causar uma alergia nesses pets. Então, a gente deve servir comida de pet para o pet, de humano para humano, tá? E nunca fazer uma comida de humano para o pet também, tá? Eu vejo muito isso na mesa dos brasileiros. Ele come a mesma comida que eu, doutora. Eu passo a comida e eu jogo o que sobrou para ele. Será que esse pet está sendo bem nutrido? Será que ele está ali com as quantidades de alimento diário que ele necessita? Ou será que ele está comendo muito mais arroz, menos carne, menos legumes ali, né? Menos fibras, tá? E o tempero, né? Será que está além desse tempero? Será que ele vai dar alguma alteração? Hipertensão? Será que ele vai ter alguma alteração cardíaca no futuro? Provavelmente. Então, muitas vezes os pets morrem e a gente nem sabe por que eles morreram, né? E era simplesmente um alimento que gradativamente foi influenciando ali na sua nutrição e na sua qualidade de vida. Eles têm o hábito de colocar, eles são linha fit, super natural, né? Aquele tutor que faz atividade física e passeia com o cão também, mas que também gosta de colocar algo ali, né? Que é da sua dieta fit, né? A nutricionista falou que é ótimo isso para tal coisa, tal coisa. Então, eu coloco para o meu pet também. Então, temos que tomar muito cuidado. Alguns a gente pode até, né, colocar ali como fonte de algum nutriente ou de algum carboidrato ou fonte de algum lipídio, né? Como se fosse alguma fonte de gordura, mas a gente tem que entender quantidades. E muitas vezes tem alimentos que podem ser tóxicos para o gato e que não são tóxicos para os cães ou podem ser tóxicos para os cães, tá? Então, a chia e a linhaça, a gente tem que saber a quantidade correta. E tem animais que são intolerantes, por exemplo, a chia, né? A chia e a linhaça. Eu vejo que os gatos têm uma sensibilidade maior a esse tipo de alimento. Então, a gente deve evitar, muitas vezes, aí para não ter problemas de acúmulo, né? E no futuro, isso prejudicar esse paciente. Então, sempre tudo que for feito natural, com recomendação do nutricionista do seu paciente, seu pet. Isso aqui é alguns tutores ou criadores, eles têm esse hábito, né? O animal crescer bom, bonito, saudável, né? Planeada boa, vão tacar suplemento rico em cálcio nele. Que isso vai fazer com que ele cresça forte, bonito, né? E que não tenha problema nas articulações, deficiências. E isso tá errado, tá, pessoal? Então, isso a gente não deve fazer. E todo suplemento eu recomendo mediante um exame, né? Um exame de sangue, pelo menos, para a gente ter uma noção. Suplementos, por exemplo, alimentares sem necessidade, né? Porque muitas pessoas gostam de dar uma vitamina. Doutor, e aí não tem uma vitamina para ele, não? Porque ele tá magrinho, aí você observa e você fala, aqui a magreza não é doença, muitas vezes você faz exame, a magreza é boia, né? Falta de comida mesmo, falta de alimentação de boa qualidade. Então, nesse ponto e nesse sentido,
Evitem ao máximo de dar coisas, porque o que você paga em um suplemento, você poderia fazer uma investigação com o exame de sangue para saber se necessita realmente o suplemento, porque muitas vezes não era o suplemento, era só o alimento que teria que mudar. Trocar a ração porque o animal enjoou. Alguns animais têm um paladar mais exigente, né? São animais, mas muitas vezes a gente tem que entender o quê? Na natureza, o pet não comia toda hora, a todo momento. E aí ele poderia ficar até um dia sem comer, ou 2, ou até 3. Então, tem animais que têm um paladar mais exigente, mas não é porque ele enjoou da ração. Muitas vezes é porque é uma forma de vida dele. E assim a gente tem pessoas também. Tem pessoas que não comem muitas vezes ao dia. E se elas comerem, elas passam até mal, né? Então, a gente sabe que quanto mais a gente alimenta com coisas saudáveis, melhor o nosso metabolismo, melhor a questão ali de acúmulo, né, de gorduras, que a gente vai evitando de acumular gorduras, tendo uma atividade alinhada a uma boa alimentação e de tempos em tempos, né, a cada 3 horas, por exemplo. Mas o paciente, a gente entende, se ele gasta energia e ele comeu, então ele não precisa ficar mudando a ração se ele ficou período, às vezes de uma manhã toda, uma tarde toda sem comer. Às vezes é o paladar dele que é um pouco mais exigente mesmo. Misturar comida caseira e ração. Dá mais. Aqui a gente vê na imagem, né, que o bichinho está todo feliz, porque o tutor mistura ali o arroz com uma ração coloridinha. E isso pode dar ruim na vida dele. Então, às vezes ele pode ter uma deficiência em algum nutriente, às vezes ele pode ter alguma alteração aí por conta do arroz, alguma sensibilidade, ou até mesmo vômito ou uma diarreia. E a gente não sabe quanto que esse animal está recebendo de carboidrato, na verdade, porque foi tudo muito misturado, que a gente não tem uma noção. Isso pode estar causando um aumento aí do sobrepeso. Então, os alimentos extras, eles causam o quê, principalmente na vida dos pets? Eles levam à obesidade. Então, esse é um dos fatores mais importantes que a gente observa. Então, esse paciente obeso, ele pode ter várias complicações, tá, pessoal? Não só complicações de questão de gordura hepática, colesterol, triglicérides alto, mas esse paciente, ele pode também ser um paciente mais depressivo, mais incomodado, né? Um paciente que muitas vezes ele não tem uma qualidade de vida, ele tem dificuldades respiratórias. Se for um paciente idoso, ele vai ter uma maior dificuldade aí de locomoção, tá? Então, essa questão aí fala muito forte no conjunto do equilíbrio do corpo do animal. É fofinho, muitos doutores acham que é fofinho, mas não é saudável. Um pet assim é o que chega a me preocupar mais quando eu atendo um paciente na área de dermatologia, por exemplo. Porque o paciente tem esse corpinho roliço, que a gente fala, ele está inflamado. O pet inflamado, para mim, dá muito ruim quando eu atendo dermatologia, porque ele já vem alérgicos, ele já vem atópicos, a pele já é inflamada, e se ele está gordo, ele está mais inflamado ainda. Então, isso pode piorar ainda mais o meu processo aí de ajuda na parte dermatológica também. Tá. Então, como que é a avaliação desses pacientes, para ele estar gordo ou não? A gente olha sempre o score corporal desse paciente. Então, se eu não vejo mais costelinhas palpáveis, né, não vejo a cinturinha, ele perdeu todo aquele delinear ali de um cão ou de um gato, ele começou a ter ali aquele acúmulo de gordura, né, nessa região aqui das costelas, nessa região da cintura. Então, esse paciente já está no quadro mais grave, no quadro mais preocupante. Ele pode chegar muito magro, pode chegar magro, né? Aí ele vai adquirindo o seu peso ideal à medida que a gente vai corrigindo todos os defeitos ali, né? As alterações que ele vem, né? Mas ele pode chegar com excesso de peso, ou muitas vezes ele pode chegar no sobrepeso, que é encaminhando já para a obesidade. Então, esse paciente, ele vai chegar também com alterações respiratórias, cardiovasculares e até nas articulações, quando ele chega no sobrepeso para a gente. E aí, o foco principal hoje é que os alimentos esses, eles levam à obesidade, a gente sabe disso. Mas também, além da obesidade, para além da obesidade, né, o que mais a gente observa nesses pets? Eles têm alteração de coluna vertebral, né, esse paciente aí,
ele vai ter dificuldade locomotora, ele vai ter alterações na pele, né, com feridas, com dermatites, com otites, com gastroenterites, com vômitos, né? Ele vai ter alteração do comportamento, vai ser um animal mais sonolento, vai ter dificuldade de andar, perda do fôlego, né? Ele perde o fôlego com muito mais facilidade, vai ter alterações cardíacas, hepáticas, vai ser um animal sedentário, né? Porque ele também vai ter pouca atividade física, e o tutor é muito atarefado e também não tem tempo, né, para esse paciente. Um ponto que eu acho que eu não coloquei aqui, que eu gostaria de falar com vocês, é sobre a castração. Então, a gente sabe que os hormônios alteram quando a gente castra, então não é a castração que engorda, e sim a mudança hormonal e o sedentarismo desse paciente faz com que ele engorde. E aí a gente não aliando a dieta, ficou tudo ali, né, facilitando com que esse paciente engordasse mais. E animais, eles ficam mais estressados, né? Os animais obesos estão no sobrepeso. Eles têm uma menor qualidade de vida e eles também vivem menos. E aí, o finalizar aqui, se a gente unir a dieta de qualidade, né? Seja ela um alimento industrializado ou uma alimentação natural, junto com a atividade física, né? Que é o que a gente olha muito e vê que os pets que estão alinhados, que não estão sobrepeso, a grande maioria dos seus tutores fazem passeios diários ou muitas vezes fazem atividades físicas com o seu pet, né? Eles brincam, ou muitas vezes quando moram em apartamento, não tem muito tempo de ficar saindo, brincam em casa, né, com o seu pet. E esse pet parece que ele meio que conecta a esse tutor que é super ativo também, né, que tem uma alimentação balanceada. E se o tutor consegue, ele já parte até para uma alimentação mais saudável ainda, né? E aí, de acordo com o peso desse pet e a idade, que é uma alimentação natural. Então, para a gente evitar o sobrepeso, a gente tem que entender que o paciente não pode comer do nosso alimento e da nossa comida, e sim o alimento dele, de acordo com o peso dele, cuidando da saúde dele também, né? E fazendo a atividade física. Então, isso na medicina a gente já ouve muito, né? 70% é dieta e 30% aí seria o exercício, né? Então, a gente teria que estar alinhando tudo isso para a gente ter uma melhor qualidade de vida desses pacientes.